pessoal, tudo bem com vocês? Professor Felipe aqui mais uma vez. E a aula de hoje é dando continuidade ao conteúdo de radioatividade. Só que nesse momento, pessoal, o nosso foco é falar sobre fissão nuclear. Antes da gente chegar especificamente na fissão nuclear, vamos falar aqui como é que ocorre esse processo de radioatividade artificial, que também é conhecida como transmutação artificial, já que eu tenho a mudança de um material na transformação de outro material. Belezinha? Correto? Então, pessoal, a gente começa ali mais ou menos em 1932. O que ocorreu de tão importante nessa época? Esse cara aqui, ó, Chadwick, ele descobriu quem? Ele descobriu a partícula nêutron, beleza? A gente já sabe algumas características a respeito dessa partícula que a gente já estudou. Primeira lei da radioatividade e segunda lei da radioatividade, correto? Tranquilo. Pessoal, quando ele descobriu o nêutron, foi no momento que ele estava bombardeando placas de berílio com partícula alfa. Olha o que ele observou. Ele pegou essas placas de berílio. O berílio, galera, tem número de massa 9 e número atômico 4. Quando ele bombardeava ele com partícula alfa de massa 4 e carga 2, ele formava, pessoal, o carbono de massa 2. Se é carbono, tem número atômico 6. E aqui, ó, ele observou quem? A formação de quem? Do nêutron. A formação dessa partícula que não tem massa, beleza? A gente tem que entender que mesmo uma equação de radioatividade artificial, de transmutação artificial, tem que respeitar as leis de conservação. Aqui, ó, a minha massa no começo tem que ser igual a massa no quê? Massa no meu final. A carga no começo tem que ser o quê? Igual a carga no final. 9 mais 4, 13. 12 mais 1, 13. 4 mais 2, 6. 6 mais 0, 6. Então aqui, ó, essa partícula descoberta foi uma partícula importantíssima para a gente, que a gente vai ver mais lá na frente, que ela é uma das partículas responsáveis por fazer a ruptura de um átomo de urânio no processo que a gente chama de quê? Fissão nuclear, por exemplo. Belezinha? Tranquilo. O que a gente precisa entender aqui também, pessoal, é que mesmo na radioatividade artificial, eu consigo obter alguns isótopos naturais. A exemplo desse processo que ele fez quando ele bombardeou placas de berílio com partículas alfa. Quem foi que ele encontrou, galera? Ele encontrou, ó, o isótopo do átomo de carbono. Qual que é o isótopo? 12, que ele é um isótopo natural, tranquilo? Então, olha só. Não necessariamente na radioatividade artificial eu só vou ter isótopos artificiais. Tranquilo? Fique esperto, hein? Cuidado para não cair nessa. Você vai ver isso aqui agora, ó. Para a gente mostrar ainda essa representação dessa partícula descoberta por Chadwick. Essa mulher aqui, ó, Irene Curie, eu até grifei aqui ó, o sobrenome, porque ela é filha, galera, de uma das maiores cientistas de todos os tempos, da Marie Curie. Lembra que a Marie Curie descobriu lá o polônio e o rádio, inclusive ganhou o prêmio Nobel na Química e na Física por conta disso? Beleza? O que Irene, junto com o marido dela, conseguiram desenvolver? Presta atenção. Galera, ela pegou placas de alumínio, só que o alumínio que ela utilizou foi o alumínio quê? 27. A gente sabe que esse alumínio tem carga nuclear 13, beleza? Tem 13 prótons lá dentro. Tranquilo. Ela bombardeou placas de alumínio também com partículas o quê? Partículas alfa, tranquilo. E qual foi o resultado desse processo? Quando ela fez esse bombardeamento de placas de alumínio com partículas alfa, ela obteve, pessoal, esse elemento aqui, ó. A gente já conhece que o P é quem? Fósforo. Só que a massa desse fósforo é o fósforo 30. Se ele é fósforo, o que caracteriza a identidade dele é o número atômico o quê? 15. E no final, ela percebeu o quê? Também a liberação de uma partícula que eu chamo de quê? De nêutron. Vamos ver se está respeitando a lei de conservação? 27, 4, 31. 30 mais 1, 31. 13 mais 2, 15. 15 mais 0, 15 mais 0, 15. Está todo mundo
respeitando a lei de conservação aqui, ó, de massa e a lei de conservação das cargas. Tranquilo? Olha só, o que eu posso falar em especial desse fósforo aqui, pessoal? Eu posso citar o quê? Eu posso falar que esse fósforo foi o primeiro isótopo artificial concedido da ciência. Beleza? Eu sei lá na frente que Rutherford anteriormente já tinha feito experimento. Só que o isótopo que ele obteve não foi um isótopo artificial. Nesse caso, não. Irene Curie, ela desenvolveu o quê? Um isótopo do fósforo. E esse isótopo aqui é um isótopo artificial. Diferentemente aqui desse isótopo do átomo de carbono. Esse isótopo aqui é um isótopo natural. Beleza? Então a gente já sabe, a radioatividade artificial vai se dar, galera, quando eu tenho um material e esse material é bombardeado com algumas partículas. Tranquilo? Obtendo isótopos naturais ou obtendo isótopos artificiais. A exemplo da descoberta de Irene Curie juntamente ao seu marido. Tranquilo. Mas quais são essas principais partículas que eu posso usar nesse processo de bombardeamento? Pessoal, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho partícula alfa, correto? Lembrando, se eu estou usando essas partículas para bombardear, eu posso falar que essas partículas são projéteis, tá, pessoal? E especificamente para quê? Para tentar entrar no núcleo daquele átomo e fazer o quê? Essa transmutação. Quais partículas então que eu uso? Alfa, posso usar. Aqui eu representei, ó, a massa de alfa, massa 4, e aqui a notação de alfa, né? Massa 4 e carga 2. Beleza. Beta, a massa de beta equivale a 0, tranquilo? Lembra que beta seria o equivalente a um elétron, tranquilo? Massa 0, ó, e a carga menos 1, belezinha? Posso usar quem também? Um próton. Qual que é a representação do próton? 1 de massa e 1 de carga, tranquilo? Nêutron, 1 de massa e 0 de carga, pessoal. Belezinha? E por último aqui, ó, uma das principais partículas que eu também posso usar para fazer esse bombardeamento, usada como partícula projétil, é o pósitron, tá? Quem que é o pósitron, pessoal? O pósitron é uma partícula beta positiva. Belezinha? Professor, como é que eu posso obter o pósitron? Tá vendo esse isótopo radioativo do fósforo? Tá vendo aqui, descoberto pela Irene Curie? Esse isótopo radioativo, ele é instável. Se ele é instável, pessoal, ele vai sofrer o quê? Decaimento. Só que esse isótopo em especial, quem que ele vai liberar? Vai liberar o quê? Um pósitron. Presta atenção nessa equação de decaimento aqui, ó. Eu tenho, então, o meu fósforo, correto? Que fósforo que é? Fósforo 30. Qual que é o número atômico dele? 15, beleza. Eu estou falando para você que ele vai decair em pósitron. O que significa dizer? Que ele vai liberar aqui, ó, essa partícula beta positiva. Se isso daqui acontece, tem que ocorrer o que eu chamo de transmutação. Belezinha? O que é a transmutação? É mudar um núcleo de um átomo se transformando no núcleo de outro átomo. Não mais tendo quem? O fósforo. Aqui eu vou ter quem, galera? Aqui eu vou ter o material que eu chamo de quem? Silício. O que vai acontecer com a minha massa? Permanecer constante, né? A gente já sabe. Só que aqui, galera, quando eu emito uma partícula beta, lembra da partícula beta? 0 e menos 1? Quando é partícula beta, eu aumento em uma unidade o meu número atômico. Aqui não, eu tenho que fazer o quê? Diminuir em uma unidade. Quanto que dá 14 mais 1? 15. Belezinha? Aqui, ó, a formação de um elemento diferente e a liberação de uma partícula pósitron, beleza? Posso usar esse pósitron, então, para bombardear outros materiais e chamando essas partículas todas de quê? De partículas projéteis. Tranquilo? Vamos seguir? Vamos dar sequência? Então, meus queridos, lá por volta de 1933, esse cientista aqui, conhecido como Enrico Fermi, fez algumas experimentações usando o quê? Usando o nêutron, beleza? Qual que era o intuito dele? Acelerar essa partícula e bombardear ela em alguns materiais radioativos. O que ele conseguiu observar? Olha só. Quando ele pegava esse nêutron e acelerava ele com uma velocidade muito alta, pelo nêutron não ter carga, pessoal,
o núcleo do átomo, o campo eletromagnético do átomo não conseguia fazer a captura desse nêutron, beleza? Logo ele não tinha o quê? Uma reação. Entenderam, galera? Como esse nêutron era muito acelerado, ele passava direto no núcleo do átomo, tranquilo. Quando ele diminuía muito a velocidade, esse nêutron ele tinha a possibilidade de bater no núcleo e sofrer o quê? Desvio, sem ter o quê? Reação. Foi quando ele percebeu que a melhor situação era que essa velocidade do nêutron fosse uma velocidade o quê? Moderada. Nem tão rápida, nem tão baixa. Entenderam, pessoal? Quando isso daqui acontece, o átomo que ele está bombardeando vai fazer o quê? Vai fazer a captura. E ele vai sofrer o quê? Uma mudança. Só o que eles perceberam na época, galera? Eles perceberam que esse átomo capturava o nêutron e se transformava em um isótopo dele. Beleza, tranquilo. Quando ele se transformava em um isótopo, esse material que era transformado, esse material que era, formado, ele sofria decaimento. Quando ele decaía, ele se transmutava em outro material com um número atômico maior. Ficou difícil? Presta atenção como é simples, olha só. Ele pegou, por exemplo, ó, urânio 238, beleza? Urânio 238. Se é urânio, tem número atômico 92, a gente já sabe disso. Quando ele pegou o urânio 238 e bombardeou com nêutron, galera, ó, bombardeou com nêutron massa 1, número atômico 0, beleza? O que ele observou? Claro, com uma velocidade moderada, tranquilo. Ele observou o que, pessoal? Ele observou que esse urânio se transformava em urânio 239. Como ele ainda era urânio, quer dizer que aqui o número atômico dele era o quê? 92. E se isso realmente acontecesse, tinha liberação de quê, pessoal? Radiação gama. Lembra que a radiação gama é uma onda eletromagnética. Não tem massa e não tem carga. Belezinha. Olha só. 238 mais 1, 239. 92, 92. Beleza? Tranquilo. E esse material que formou é um isótopo do outro urânio. O que são isótopos, pessoal? Átomos do mesmo elemento químico. Tranquilo. Que se diferenciam aonde? No número de massa. Esse urânio 239 formado, galera, é um urânio instável. Se ele é instável, o que eu vou ter? Um decaimento. Ele vai decair liberando, galera, qual partícula? Partícula beta. Se é partícula beta, a gente viu anteriormente que a massa dela é 0 e a carga dela é o quê? Menos 1. Toda vez, respeitando a segunda lei de Soddy, que eu tenho um decaimento de partícula beta, eu tenho aumento do meu número atômico em uma unidade. Então aqui eu vou ter um material X, eu vou ter que ser diferente do meu material, correto? Já que eu estou sofrendo o quê? Uma transmutação. Galera, a minha massa vai permanecer o quê? Constante, tranquilo? E o meu número atômico vai aumentar em uma unidade. 93. Então o que eles perceberam? Pega esse material, bombardeia com nêutron, cria um isótopo e libera radiação gama. Esse isótopo radioativo decai em partícula beta e se transmuta em outro material. Pessoal, se eu for lá na tabela periódica, quem que é esse material aqui? Esse material vai ser quem? O netúnio. Quem é o netúnio? É um elemento químico de número atômico 93, que por sinal também é o quê? Instável. Vai decair uma partícula o quê? Beta. Quando ele decai beta, ele se transforma em outro elemento, que é quem? Plutônio. Onde eu posso aplicar o plutônio também, pessoal? No processo de fissão nuclear, que agora a gente vai entender como que esse nêutron vai trabalhar. Entenderam? Quando eu tenho essa formação desse elemento de número atômico maior que o urânio, eu crio uma série de elementos. Qual série é essa? Série dos elementos transurânicos. Quem são os elementos transurânicos? São todos os elementos químicos, galera, que apresentam número atômico maior que quem? Maior que 92. Correto? Eu crio uma série de isótopos o quê? Radioativo, ó. Urânio 92, já tinha. Primeiro transurânico, netúnio. Segundo, plutônio. Depois dele, americium. Entenderam? Sempre
pelo decaimento. Belezinha? Então, galera, olha só. Fizemos aqui a reação de decaimento e formou quem? Formou o Neptúnio, beleza? Teve uma galera naquela mesma época que fez a experimentação usando também nêutrons moderados acelerados contra qual átomo? Átomos de urânio. Só que o que eles perceberam, galera? Quando eles fizeram esse experimento, eles não descobriram elementos com número atômico maior que 92. Um cientista em especial, chamado de quem? Chamado de Otto Hahn. Otto Hahn, pessoal, em uma das experimentações dele, ele descobriu um elemento, correto? Apareceu em uma das experimentações qual é o elemento químico? O bário. Só que esse bário, ele tinha número atômico menor que 92. Então ele não era um elemento o quê? Transurânico. Entende, galera? Ele não era um elemento transurânico. Tranquilo. Beleza, se ele não é um elemento transurânico, eu tenho certeza então que esse urânio o quê? Não capturou esse nêutron. O que essa galera então percebeu? Essa galera percebeu o quê? Que esse urânio, quando ele era bombardeado com nêutron, galera, esse nêutron ele vinha numa velocidade que ele conseguia fazer a fissão desse átomo de urânio. O que é essa fissão? É a fissão nuclear. Toda vez que esse nêutron vem com uma velocidade correta, uma velocidade específica, ele consegue interagir com esse átomo de urânio e fazer esse átomo grande se transformar em dois átomos médios, correto? Por isso a presença de quê? A presença de bário. Se apareceu bário, com certeza apareceu um outro elemento químico de também massa média e número atômico médio. Tranquilo? E sempre que isso acontecia, tinha a liberação de quê? Tinha a liberação de nêutrons. Esse processo de ruptura desse átomo, pessoal, de fissão do átomo, é o que eu chamo de fissão nuclear. Toda vez que isso vai ocorrer, esse nêutron vem com uma certa velocidade, bate no meu átomo e sofre a ruptura, se transformando em dois núcleos de átomos diferentes, de átomos médios. A gente vai ver agora a representação dessa reação. Tranquilo? Vamos lá, galerinha, terminar a aula de hoje. Vamos explicar como é que ocorre esse processo de fissão nuclear. A gente já tem uma ideia. Eu tenho um átomo, beleza? Esse átomo é bombardeado com nêutron e se transforma em dois núcleos médios, em dois átomos diferentes. E também ocorre a liberação de quê? Liberação de nêutron. A gente fez uma representação aqui para ver se vocês entendem mais facilmente. Se liga. Aqui, galera, eu tenho um átomo de urânio. Esse átomo de urânio é urânio 235, beleza? Se é urânio, tem número atômico 92. Você está vendo aqui que esse urânio está sendo acelerado. Por qual partícula? Por um nêutron. Quando isso aqui acontece, ele se transforma em dois elementos químicos. Aqui eu tenho o criptônio, 95, e o bário, 139. Tranquilo? Transformei em dois núcleos médios e ainda ocorreu a liberação de quê, galera? Liberação de dois nêutrons, tranquilo? Como que eu representaria esse diagrama aqui em forma de equação? Presta atenção como é que ficaria. Olha só. Então eu tenho urânio 235, beleza? Esse urânio 235, número atômico 92. Quando ele é, galera, bombardeado pelo nêutron, ó, massa 1 e número atômico 0, ele se transmuta em dois núcleos médios. Em quem aqui? Aqui eu tenho esse criptônio e tem aqui o que? Bário. Vamos botar aqui? Criptônio mais bário, beleza? Qual que é a massa do criptônio aqui pra gente? 95, número atômico 36. E o bário, pessoal? 139 e 56. O que a gente consegue observar também? A liberação de quê? De dois nêutrons, beleza? Vamos colocar aqui, mais dois nêutrons. Nêutron tem a representação 1 de massa e 0 de carga. Esse bombardeamento do meu urânio 235, não necessariamente eu preciso formar só criptônio e bário. E por consequência, liberar dois nêutrons. Aqui, pessoal, eu apresentei duas outras situações. Liberando estrôncio e xenônio, só que aqui, ó, com 3 nêutrons derivados desse processo, entendeu?
Como que eu representaria então essa equação? Olha só, eu tenho o mesmo urânio 235, número atômico 92, correto? Ele é bombardeado, pessoal, por quem? Por um nêutron e se transforma em quem? Estrôncio e xenônio. Estrôncio mais xenônio. Qual que é o número atômico do estrôncio? 38. E o número de massa dele é quanto? 94. Já o xenônio, número atômico 54 e número de massa 139. Toda vez que isso aqui ocorre, eu tenho a liberação de quê? Liberação de quantos nêutrons? De 3 nêutrons. Beleza? Então, não necessariamente, quando eu tenho um processo de fissão nuclear, eu preciso liberar somente 2 nêutrons. Posso liberar 3? Posso liberar 3. Aqui outro exemplo, ó. Urânio sofrendo o quê? Fissão, sendo bombardeado pelo nêutron, formando bromo e formando o quê? Lantânio e liberando 3 partículas conhecidas como nêutrons. Por que esses nêutrons provenientes do processo de fissão são tão importantes, galera? Esses nêutrons são responsáveis por fazer essa reação continuar. Então, eu tenho esse átomo que sofre a ruptura, se transformando em criptônio e bário, e originando esses nêutrons. Esses nêutrons, com uma velocidade controlável, ele pode o quê? Fissionar mais átomos de urânio. Se ele consegue fissionar mais átomos de urânio, ele consegue fazer com que essa reação ocorra o quê? De forma que eu tenha uma reação em cadeia. Ao passo que eu vou ter nessa reação de cadeia, eu vou ter o quê? A liberação de energia. Entenderam, galera? Essa é a ideia. Olha só, urânio 235, bombardeado com nêutron, se transforma em estrôncio em xenônio. E libera o quê? 3 nêutrons. Esses nêutrons com uma velocidade controlada, pode fazer o quê? Ser responsável pela ruptura de mais átomos de urânio e fazendo essa reação o quê? Continuar e liberar mais e mais e mais energia. Belezinha? Eu posso representar esse processo de fissão nuclear aqui, ó. Nesse desenhozinho que nós fizemos aqui, ó. Aqui, galera, eu fiz uma bomba. Vocês lembram lá da Segunda Guerra Mundial? Bomba de Hiroshima e Nagasaki? A bomba de Hiroshima e Nagasaki, elas tinham nomes, né? A primeira bomba foi a Little Boy, beleza? Foi lançada em Hiroshima. E a segunda, Fat Man, lançada onde? Em Nagasaki. Galera, essa primeira bomba aqui era uma bomba de urânio. Já essa segunda bomba, bomba atômica, era uma bomba de quê? Bomba de plutônio. Belezinha. Eu estou falando para vocês que eu estou fazendo essa fissão nuclear com qual urânio? Urânio 235, beleza? Eu tenho que fazer com urânio 235 e não o 238, por exemplo, porque o 238, pessoal, ele captura esse nêutron e diminui a minha probabilidade de ter uma reação em quê? Em cadeia. Então, galera, eu preciso, para que eu obtenha esse processo de fissão nuclear e de reação em cadeia, que libere muita energia, a massa de um material radioativo tem que ser em torno de 98% de urânio 235. Eu não posso usar, por exemplo, o urânio 238, porque o urânio 238 ele captura o nêutron e diminui a probabilidade com que essa reação de encadeia ocorra. Tranquilo? Se ele captura esse nêutron, isso aqui não vai ocorrer. Em contrapartida, se eu tenho quase 98% de urânio 235, essa reação ocorre naturalmente. Claro, eu sempre controlando a velocidade de quem? Desses nêutrons aqui originados. Beleza? Tranquilo. Aqui eu preciso que você entenda uma outra coisa, um conceito que eu chamo de massa crítica. O que é essa massa crítica, Felipe? Cara, massa crítica nada mais é do que a menor massa de uma substância fissionável capaz de quê? Capaz de fazer com que eu continue com a minha reação em cadeia. Lembra, para eu continuar a minha reação em cadeia, eu preciso controlar o quê? Esses nêutrons, correto? Esses nêutrons, eles são oriundos do processo de quê? De fissão, beleza. Se o número desses nêutrons formados for maior que o número de nêutrons perdidos para a vizinhança, galera, lembrando que esses nêutrons são responsáveis por romper outros átomos de urânio. Então, se o número desses nêutrons for maior que o número de nêutrons perdidos para a vizinhança, eu tenho o quê? A minha reação em cadeia. Isso é a massa crítica. Eu tenho a menor massa possível
para fissionar e permanecer que essa reação ocorra naturalmente, ocorra em cadeia. Beleza? Tranquilo? Felipe, como é que funciona então essa detonação? Olha só, aqui eu fiz a representação da cúpula da minha bomba, que é onde vai ser feita a detonação. Como é que ela funciona? Pessoal, cada pontinho desse aqui azul, minha letra A, é o meu TNT. Lembra lá, TNT é um explosivo, trinitrotolueno. Beleza. Aqui, ó, eu tenho, entre o A e o C, eu tenho o B. O que é esse B? São massas subcríticas, massas fissionáveis. Lembra lá? Essa massa crítica é a menor massa, pessoal, que pode sofrer o quê? Fissão. Beleza? Fazendo com que essa reação em cadeia ocorra e permaneça ocorrendo em cadeia. Beleza? Tranquilo. E no meio eu tenho o quê? Uma fonte de nêutrons. Beleza. Quando essa bomba ela é liberada, ela é detonada, esse TNT que está na extremidade libera energia. E ele vai o que, pessoal? Fazendo com que essas massas subcríticas se condensem, tá entendendo? Se aproximando cada vez mais, se transformando numa única massa crítica. A partir do momento que isso ocorre, ela vai indo em direção a quem? A fonte de nêutrons. Indo à fonte de nêutrons, você já sabe o que está ocorrendo. Vai liberar uma grande quantidade de energia, fazendo com que essa reação ocorra em cadeia. Tranquilão? Beleza? Então, galera, por hoje é só. É assim que ocorre o processo de fissão nuclear. Quem gostou aí do material, dá um joinha, se inscreve no canal, dá uma força aí pro prof. Até o próximo encontro, onde abordaremos o processo de fusão nuclear. Forte abraço a todos vocês e valeu!